Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Aqui, Marcos Valério Rocha, em nossas reflexões semanais, em nosso canal Método Aferente Ruala-se Essente, cuja descrição está no rodapé inferior aqui do vídeo. E pedimos que se inscrevam, deem seu like no YouTube, né? O canal é do YouTube, né? Se puder, faça algum comentário, tem uns que fazem, né? Nós estamos refletindo sobre uma proposta de ética individual no filósofo alemão Hegel. Nós estamos fazendo isso porque ele não tem uma obra muito dedicada a essa questão. Diferente do seu antecessor Kant, que na Crítica da Razão Prática era toda voltada por uma ética individual. Tem uma ética geral lá dentro, né? Mas ali ele foi bem consequente na ética individual. Hegel não tem. A proposta ética dele, quando ele fala de ética, já fala do macro, né? Falam da família, da sociedade civil e do Estado. Mas uma ética individual, diretamente, ele não fala. Mas, como proposta, ele não tem oficialmente isso. Mas ele tem análises que nos levam a ver essa proposta como quem acompanha nossas exposições está vendo. Nosso pensamento se baseia na Fenomenologia do Espírito, sua primeira grande obra, né? E na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a Filosofia do Espírito. Essas duas obras, a Enciclopédia, essa última grande obra, em que ele faz um apanhado de suas aulas e é tipo um resumo do seu pensamento. Intermediariamente, temos a segunda grande obra, tem três grandes obras, né? Essa aqui, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, são como nós estamos vendo aqui, ó, em três partes, né? E são editados três livros para poder juntar. A Fenomenologia também tinha dois livros, parte 1, parte 2, classicamente, como a primeira publicação mais conhecida, né? Agora foi condensado, pode se condensar numa só. Né? A enciclopédia é como se fosse um resumo do seu pensamento e do seu esquema, né? E do seu sistema, como Tom fala, né? O sistema filosófico de intermediariamente, outra obra da maturidade destacada é a Ciência da Lógica. A enciclopédia tem a primeira parte dedicada à ciência da lógica, que muita gente fala pequena lógica. E essas publicações da Loyola, elas são interessantes, porque elas vêm intermediadas de comentários de alunos que fizeram a partir da audição das aulas deles. É interessante. No rodapé de cada parágrafo criado por Hegel, tem adendos que nós estamos vendo, alguns não, quem puder ver, aqui tem um adendo, e esses adendos são rascunhos e comentários de alunos dele sobre a parte que Hegel publicou, a principal, nessa publicação é interessante que tem esses comentários dos alunos a partir das aulas que tiveram de Hegel. Né?
muita coisa esclarecedora. Nós estávamos vendo a questão da proposta de ética individual e Hegel, nossa visão, ela está centrada na parte central da obra de Hegel. Quem acompanhou, nós dividimos a obra de Hegel em 3 partes. Nós já fizemos uma publicação comentando isso, né? Inclusive é uma publicação que dá título a um termo que nós utilizamos no canal, que é a anunciação do Roaliciencismo. Nós analisamos Hegel na fenomenologia e Teilhard Chardin no fenômeno humano. Essa publicação, de novo, vamos pegar aqui. É uma publicação particular e nós falamos artesanal que não teve editora oficial. Nós pagamos uma gráfica, não é bem uma editora de livros, é uma gráfica que editou para nós. Aqui, nós sabemos, aporia indicações para uma arqueologia fenomenológica do descontínuo a partir da fenomenologia do espírito de Hegel e o fenômeno humano de Teilhard Chardin. Aqui é que nós fizemos essa divisão e a nossa reflexão está no miolo para nós, né? Nós fizemos isso dentro de um pensamento de análise a partir do desconstrutivismo, né? Mas uma coisa prática do método desconstrutivismo, mas não tanto de fundamentos do desconstrutivismo, pensamento, né? de Deleuze, Derrida, né? Mas de desconstruir, nós desconstruímos e vemos 3 blocos para nós descontínuos na obra de Hegel, na sua esquematização. E a nossa reflexão está no miolo. O primeiro bloco, o início, é um bloco bem contínuo, que nós já expomos, né? Vai desde a certeza sensível à certeza de si mesmo. Certeza sensível à certeza de si mesmo é um bloco bem contínuo, que engloba a percepção, força, entendimento. Aí o segundo bloco é a certeza de si mesmo até o espírito. É um bloco para nós descontínuo, que não tem muita continuidade, tem saltos e tem análises para nós que não guardam uma certa sequência. É difícil ver essa certa sequência. Nessa primeira parte tem, na parte do espírito já tem uma sequência mais delineada. Nós vamos pegar na parte do contínuo ainda, por conta do termo chamado cosmovisão moral, que vai para nós fazer um arremate dessa visão, já jogando dentro do sistema hegeliano, da questão do particular e do geral, e dentro da dialética, ele procura fazer uma união, né? Então, fácil e necessário, e para nós, uma proposta que é de ética individual tem de remeter para essa questão do cosmo, algo mais geral. Nessa tradução aqui, na tradução outra que nós temos em PDF, nós tínhamos os livros, não temos mais. Nessa tradução aqui já fala a visão moral do mundo, não fala cosmovisão moral. Mas na primeira tradução do padre Henrique de Lima Vaz, ele
também colaborou com essa. Eram 2 livros, e na parte do espírito, na segunda parte, ele fala cosmovisão moral. Esse termo, cosmovisão, para nós é bem interessante para abarcar umas outras análises, inclusive, a partir do termo em si, não da análise hegeliana contida aqui, tem algumas questões atuais, até questão de bioética. Nós estamos vendo 3 capítulos. Nós queríamos pular, mas depois nós vemos, analisando aqui 3, aí vai ter um quarto, que mais ou menos uma remate. Nós estamos vendo o capítulo Prazer e Necessidade, depois a Lei do Coração e os Delírios da Presunção, e tem também a Virtude e o Curso do Mundo. É interessante porque vai ligar, né, já na consciência, essa visão. O Curso do Mundo já liga a questão que aqui fala a visão moral do mundo e no outro fala a cosmovisão moral, né? É interligado. Mas como é descontínuo, tem outros capítulos que vão surgindo, né? Surgiram intermediários a isso, né? Mas que já não tem tanta ligação com uma questão de sequência. Tem essa questão da descontinuidade que nós analisamos no esquema e na estrutura da obra hegeliana. Agora nós vamos dar introdução que para nós é o cerne dessa questão de proposta de ética individual, quando fala em lei do coração. A lei já remete àquilo que quem viu a nossa exposição do esquema que nós vamos abordar, né? Nós vemos uma parte principal, que a proposta ética de Hegel é o entendimento de 2 consciências. Em Hegel, por conta do seu pensamento dialético, coloca 2 consciências antagônicas, opostas, e ele analisa mais dentro de um cunho mais sociológico e até econômico, coisa que Marx absorveu e jogou para a luta de classes, mas também dentro da sua proposta, da sua análise da primeira sessão, remetendo à primeira sessão, pode ser uma outra consciência não necessariamente antagônica, opostas e conflituosas. Pode só ser divergente, que não deixa de ter certo certo conflito. É uma consciência em vista de outra consciência diversa da lei, não necessariamente opostas, mas dentro do segmento histórico e na atualidade, essa visão de uma consciência diversa, nós falamos, né, leva à questão da filosofia, da diferença e leva à questão atual dos excluídos e a questão atual das minorias. A minoria, muitas vezes, ela não tem nem poder de ser, atualmente, ainda mais e mais, depois do fim da época moderna, né, a minoria ela está sendo perseguida. Com a declaração da vitória da ordem burguesa, da burguesia como classe, então ela excluiu as minorias, excluiu até dentro do pensamento oficial de vários governos e de políticos da nova direita, né? Eles excluem
as minorias e as personalidades diferentes. É uma situação nova porque não é mais a luta de classes, os trabalhadores que têm emprego, eles têm uma valorização muito grande, né? Quando conseguem um emprego, um nível salarial, de benefícios sociais é extenso, né? Mas restam os excluídos, as minorias. Mas essa outra questão nós vamos ver é isso. E tem a lei aí do coração. O coração vai ter dois aspectos. Um, ainda carregado daquela parte do prazer e necessidade, e muito centrada nessa questão da necessidade que se desdobra. Esses excluídos têm necessidades físicas muito grandes, né? Culturais também, de formação, para adquirir conhecimentos técnicos, de poder tocar um negócio particular, que hoje é uma nova figura de absorção das diferenças em nível de classe, né, que absorveu grande parte dos trabalhadores. Nós vamos analisar isso, e esses excluídos, então o seu coração está muito centrado no prazer, direcionado à satisfação das necessidades. E tem o outro lado do prazer colocado como uma necessidade, um prazer imediato. Nós já começamos a ver, né? E que foi absorvido pela sociedade de consumo, e o consumo gera um prazer dentro da sociedade capitalista. Aí ele segura as pessoas indiferente para qual classe que seja, cria essa necessidade, mas uma pessoa em estado de necessidade, que não tem condições materiais de satisfazer esse prazer, ela fica também excluída. Muito da marginalidade, da criminalidade surge daí. Então essa ligação e deturpa o coração. O coração tem outro lado que vai, no final, abarcar, que é gerar a sensibilidade, que também anda faltando, sensibilidade de ambos os lados. A sensibilidade é um intermediário. A lei foi radicalizada, principalmente com Kant, como um dogma maior, a lei moral principalmente, né? Essa é uma crítica nossa, a crítica da razão prática, e colocar a lei moral como um fim absoluto em si mesmo, e não ver as individualidades, a inclinação pessoal. Mas quando Hegel vai falar em sensibilidade, por isso que nós vamos ligar na cosmovisão moral e na parte do espírito, ele vai falar da sensibilidade. A sensibilidade é como se fosse uma síntese do dever, razão, e a síntese com o prazer individual e da individualidade radical. Teria que ter essa síntese, a sensibilidade. Essa é a nossa visão da contribuição, que Hegel não declarou isso, né, mas que nós vimos ele propor, principalmente na tradução que nós vemos. Vamos depois ler a passagem, a mesma passagem, se tem esse sentido, na parte do espírito, dessa cosmovisão moral, mas ele fala do instinto, essa para nós está nessa parte de prazer e necessidade. Aí depois tem o dever, que está na parte da lei,
E depois a sensibilidade, que é o coração. Até nós não tínhamos falado nisso, nós lendo agora o título, mas é interessante ver que nós já tínhamos pensado o coração, já vai ligar a essa divisão, o coração e o curso do mundo seria, ou a cosmovisão moral, cosmovisão moral e curso do mundo estão interligados, vai ver essa questão da sensibilidade, que seria uma síntese do, do pensamento que nós vemos de Hegel para se aplicar como uma proposta ainda a ser desenvolvida, e nós, a partir daí, vamos tentar indicar caminhos nesse sentido de uma ética individual em Hegel. Hegel tem a visão do Estado, até Estado absoluto, foi muito extraído disso, né? Mas ele tem propostas nesse campo da individualidade que, na modernidade, é importante, mas a individualidade na pós-modernidade, melhor dizendo, é importante porque na pós-modernidade tenta absorver coisas e ela começou com a proclamação da vitória burguesa, mas é do individualismo burguês. Então, nós queremos ver a questão da ética individual dentro de uma proposta mais consequente que o do individualismo burguês, que tem as suas consequências ainda do mesmo estilo das consequências que geraram duas grandes guerras mundiais. Boa tarde.